O capanga de Augusto leva Renata para o barco, inconsciente. Augusto vê o corpo de Renata e diz: "Você é tão linda." O capanga de Augusto põe Renata na cama, em um dos quartos do barco. Antônio fica sabendo do ocorrido com Renata e diz a Jerônimo que se ele tiver novas notícias, pede que o avise. Ele lamenta tudo o que está acontecendo, mas fica feliz por Jerônimo estar bem. Marina chega em casa. Antônio deseja boas-vindas a ela. Antônio avisa a eles que Renata foi sequestrada. Marina fica chocada. Antônio diz que Augusto está obcecado e louco e não soube aguentar a rejeição de Renata. Marina diz que nunca pensou que Augusto poderia atentar diretamente contra a vida de Renata e isso lhe preocupa demais. Marina decide ir à Fazenda Bonita para ajudar em alguma coisa. Antônio decide ir com ela. Severino fica na casa paroquial. Aníbal é examinado. O doutor diz que não foi nada grave e pede que ele tome cuidado com a ferida até cicatrizar. Alisson fica ao lado do namorado. O doutor diz a Aníbal que a polícia quer falar com ele lá fora e ele precisa declarar perante a um agente do Ministério Público. Gonçalo, Regina e Matias já estão na Fazenda A Bonita. Adriana fala com o pai e diz que está bem, apesar de todas as coisas que aconteceram. Manuela dá uma xícara de chá para Regina. Gonçalo pergunta a Manuela se Carlos e Jerônimo vão demorar para chegar. Ela diz que não sabe. Matias pergunta quantas horas de viagem, dado o lugar onde Jerônimo estava, para ali. Manuela diz que são muitas horas de carro, mas Jerônimo ligou meio-dia e já deve estar chegando. Carlos e Lázaro chegam com Jerônimo e o ajudam a andar. Mesmo com dor, ele diz que está melhor do que estava antes. Jerônimo diz que lhe dói o que está acontecendo com Renata. Regina pede que Jerônimo se deite para descansar um pouco. Eles dizem que não têm notícias de Renata, mas quando tiverem, o avisa. Jerônimo lamenta que o desgraçado do Augusto tenha feito isso. Adriana segue angustiada. Gonçalo diz que espera que os capangas do Augusto e ele não tratem Renata como trataram Jerônimo. Matias diz que Augusto está obcecado por Renata e espera que ele não se atreva a machucá-la. Karina revela a Lázaro que está grávida dele. Muito feliz, Lázaro comemora com a esposa e se beijam. Carlos ajuda Jerônimo a se deitar na cama. Regina decide ajudar o genro e cuidar dele. Ele continua com um pouco de dor. Jerônimo diz que precisam encontrar Renata. Regina diz que vão encontrá-la o mais antes possível. Regina diz que já soube que Renata é sua filha. Jerônimo diz que sente muita emoção por Renata ser a verdadeira filha dela. Regina diz que para ela foi muito emocionante, ainda mais quando Gonçalo revelou tudo para a moça. Regina diz que ela e Renata se abraçaram emocionadas e se encheram de beijos. Jerônimo diz que gostaria de ter presenciado esse momento. Regina diz que sim, mas fala que ela e Renata não puderam gritar aos quatro ventos que são mãe e filha, porque Roberta ainda não sabe. Jerônimo diz a Regina que alguém deve ter dito a Augusto que Renata viria para a cidade e acha que esse alguém foi Roberta. Jerônimo pede que Regina chame Gonçalo ali, porque quer que ele fale com Roberta e obrigue ela a dizer onde Renata está. Renata recobra a consciência e vê Augusto lhe acariciando. Augusto quase beija Renata. Renata fica assustada ao ver Augusto. O infeliz diz: "Bem-vinda, meu amor." Renata fica sem entender as coisas. Ela pergunta onde está. Ele diz que ela está no barco dela, em alto mar. Ele diz que aquele barco é dela. Ele pede desculpas pela maneira que trouxe ela ali, mas não teve outra opção. Renata diz que não quer ficar ali. Augusto diz que não pode fazer o que ela pede e a chama de amor. Renata pede que ele não a chame de amor, pois não é o amor dele. Ela grita por ajuda. Augusto pede que ela não perca o tempo gritando. Ela se assusta. Augusto diz que no barco só estão os dois e a tripulação só recebe ordens suas. Renata chama Augusto de infeliz e de monstro. Augusto diz que fez tudo isso para demonstrar seu amor por ela e não merece a rejeição dela. Renata diz que ele merece tudo de ruim. Ela diz que ele fez ela acreditar que era uma boa pessoa e que a amava. Ele pede que ela não duvide do seu amor por ela, pois demonstrou sempre. Renata pergunta se foi por isso que ele ficou com Roberta e sumiu com Jerônimo no dia do seu casamento. Augusto diz que Jerônimo mereceu o que teve. Renata o chama de cínico e mentiroso. Renata diz: "Eu preferi estar morta antes de ficar com você."
Jerônimo pede que Gonçalo pressione Roberta para que ela diga tudo o que sabe, pois tem certeza que foi ela quem avisou Augusto que Renata viria para a enseada. Matias diz que acredita que isso seja verdade. Regina diz que Roberta não pode saber que ele está vivo. Adriana diz que Roberta viu ela e Renata saindo de malas e deve ter suposto que iriam viajar. Gonçalo diz que vai pedir a ajuda de Honório e Constança para pressionar Roberta. Augusto diz a Renata que sabe que ela está alterada, mas ela vai mudar de opinião. Ele a chama de amor e toca no rosto dela. Ela pede que ele não a toque. Augusto ri e diz que adora que ela seja brava, pois ela injeta nele toda a adrenalina que tem para continuar vivo. Renata tenta sair de perto dele, mas ele segura ela e grita: "Já chega!" Renata fala que ele só terá seu desprezo. Ele revela que vai ter muito mais. Renata pergunta seu corpo. Ela diz que ele terá seu corpo, somente a força, mas seu coração, sua alma e seu espírito pertencem a Jerônimo para toda a eternidade. Augusto diz que fica feliz com isso, porque é só na eternidade que ela encontrará Jerônimo para ser feliz com ele. Augusto diz a Renata que teve que se desfazer de Jerônimo e mandou seus capangas matarem ele no dia que ele iria se casar com ela. Renata fica chocada e finalmente abre os olhos e percebe o monstro que Augusto é. O cara no qual ela pensava que era seu amigo e que podia confiar é simplesmente um demônio. Renata chora. Jerônimo pede que Carlos leve todos os trabalhadores para o Vale de Guadalupe e que encontrem Medeiros e o tragam ali para a fazenda. Honório e Constança invadem o quarto de Roberta. Constança diz a Roberta que o pai dela quer falar com ela. Honório diz que ele e Constança vão ficar ali. Honório liga para Gonçalo. Roberta exige que eles saiam do seu quarto. Eles não aceitam. Honório dá o telefone para Roberta. Gonçalo pergunta a Roberta onde Renata está. Roberta diz que não sabe. Gonçalo diz que ela deve saber sim, porque acabou de saber por Adriana que Augusto e ela são amantes, e acham que o desaparecimento de Renata foi graças às informações que ela deu para o desgraçado. Roberta pede que Gonçalo não acredite nisso. Constança diz que eles e todos também acreditam que ela está aliada com Augusto para prejudicar Renata. Roberta pede que Constança se cale. Roberta pergunta que prova o pai tem para acusá-lo assim. E é só a palavra de Adriana. Honório diz a Roberta que a palavra da sua filha tem muito mais valor e credibilidade do que a dela. Roberta jura que não sabe onde Renata está e não avisou nada para o Augusto. Gonçalo pergunta pela última vez: onde Renata está? Roberta jura que não sabe. Renata se atormenta no barco de Augusto. Renata encontra uma foto da Virgem de Guadalupe e diz: o Augusto não sabe que o Jerônimo está vivo. Está com todos os amigos, mas vamos fazer ele pensar que ele está morto. E seguramente ele deve estar me procurando e deve estar preocupado por não saber onde eu estou. Renata reza à Virgem para que Adriana, Aníbal e Alisson não tenham morrido, nem sido ferido gravemente. Augusto está em outro local do barco e diz sozinho que agora que Renata sabe que Jerônimo está morto, a atitude dela com ele vai mudar. O cínico brinda por si mesmo e bebe vinho. Gonçalo diz a Jerônimo e Regina que não duvida que Roberta esteja mentindo, mas não dá para obrigarem ela a dizer a verdade estando ali. Jerônimo diz que Augusto provavelmente tinha vários cúmplices e alguém deve cooperar. Marina e Antônio chegam ao quarto de Jerônimo. Marina fica feliz por ele estar bem. Regina agradece por eles estarem ali. Marina decide examinar Jerônimo e cuidar dele por um tempo. Jerônimo fica feliz. Renata fica entediada no barco de Augusto e tenta sair, mas vê que a porta está trancada. Renata reza. Augusto chega ali com o jantar dela. Renata diz que não quer. Renata derruba a bandeja no chão e diz: como eu te odeio, Augusto, sabia? Augusto diz: essa é a última besteira que eu vou suportar. Renata se assusta. Ele diz que se ela não ficar tranquila, vai obrigá-lo a fazer o que não quer. Renata se atormenta. Ele diz que pode usar injeções tranquilizantes nela para mantê-la calma. Renata fica assustada com o psicopata. Roberta liga para Josefina e avisa que Augusto sequestrou sua irmã. E Gonçalo acha que ela sabe onde ela está. Josefina diz sozinha: bom, Augusto, você me poupou de fazer esse trabalho. Mas eu tenho que confessar que adoraria ver Renata morrer com meus próprios olhos. Carlos chega até Medeiros e o chama para irem até a fazenda A Bonita.
Medeiros tenta fugir, mas os trabalhadores da fazenda o seguram e o preparam para levá-lo. Regina diz a todos que Marina está examinando Jerônimo. Adriana diz que Aníbal estava dirigindo a caminhonete quando levaram Renata e levou um tiro na perna. Alisson diz que Aníbal está assustado porque terá que dar uma declaração na delegacia e dar um retrato falado de um dos homens que levaram Renata. Enquanto examina e cuida de Jerônimo, Marina percebe um sopro no peito dele e decide receitar antibióticos para ele. E ele também vai precisar fazer um raio-x do tórax. Ele diz que fará isso depois de encontrar Renata. Marina se sente culpada e diz que tudo isso começou porque ela não queria estar perto de Renata e queria se afastar dela, dele e daquele lugar. E isso acarreou a muitas complicações. Jerônimo pede que ela não se culpe disso, porque ela não tem nada a ver, pois Augusto foi o culpado de tudo o que aconteceu. Marina diz que facilitou as coisas com o assunto de Saul, sua atitude dura. Ele diz que pelo menos ela e Renata agora se toleram. Marina diz que acha que se tornaram boas amigas. Marina diz que o desespero e a angústia pelo sumiço dele uniram ela e Renata e foram solidárias com elas mesmas e seus filhos. Ele diz que fica muito feliz com isso. Marina diz que hoje sabe perfeitamente o seu lugar na vida dele e hoje, sem ressentimento, assume que Renata é a esposa dele e a mulher que ele ama. Marina diz que seus filhos e ela saberão respeitar isso sempre. Jerônimo elogia Marina e diz que ela não é só uma boa mulher, senão uma grande mulher. Ela diz que não sabe, mas quer que seus filhos e os de Renata se amem e se respeitem e se ajudem. Renata fica pensativa no barco e pensa numa maneira de escapar dali. Já é bem tarde da noite, quando ela abre a porta do cômodo que está e sobe até o andar de cima do pequeno navio para respirar. Renata diz a Augusto que não suporta ficar trancada. Ele diz que é perigoso ela ficar ali em cima a essas horas da noite. Augusto pede que ela volte para o quarto dela. Ela diz que não quer. Augusto diz que ali ela pode pegar uma pneumonia e não poderá ir para nenhum lugar. Renata chora e pergunta se ele goza de vê-la assim. Ele diz que desfruta da presença dela apenas. Ele diz que agora que ela sabe que é viúva, poderia reconsiderá-lo como uma opção, pois ela não terá outro homem além dele.